O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, eu vou-lhe anunciar. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo Padre Ricardo, Padre Bruno, amados irmãos e irmãs, a Igreja, depois de uma longa caminhada, foi organizando o ciclo litúrgico das festas. Já no Antigo Testamento, havia as festas também celebradas. E depois do advento de nosso Senhor Jesus Cristo, as festas foram adicionadas, o seu nascimento, a sua paixão, morte e ressurreição, e o grande acontecimento, o grande reavivamento, a grande força de Deus, que é o derramamento do Espírito Santo, que é Pentecostes. E para no final de tudo isso, a Igreja mostrar para o mundo e para todos nós a beleza de Deus, a beleza da sua pessoa, a beleza da Trindade, porque o povo de Israel aprendeu a crer num único Deus e eram bem firmes nisso. Não havia possibilidade de ter outro Deus, porque se tivesse outro, ele seria falso. Começaram acreditando num único Deus. E esse Deus, ele se revela, de forma muito sutil e bela. Ele não fala muitas coisas, mas ele mostra muitas coisas. A sabedoria, que é o hino que é cantado nessa primeira leitura, a sabedoria divina, a pessoa do Filho, que acompanha o Pai em toda a sua ação criadora e restauradora, parece uma poesia. Aliás, é uma poesia, mas que de um grande teor teológico, da revelação de Deus, como ele se revela na criação, e como a sabedoria dele é dada a conhecer. O Filho vendo o Pai, criando as coisas e organizando tudo, ele aprende tudo do Pai, tanto que ele é a imagem do Pai, ele é o próprio Pai, ele está na comunhão do Pai, ele está na intimidade do Pai. E o máximo que o povo conhecia na época antiga era o Espírito de Deus. Como se relata no livro do Gênesis, o Espírito de Deus pairava sobre as águas para torná-las fecundas e fazer a vida surgir sobre a terra. E quanta beleza existe nessa terra. E se a gente olha para cima, a gente fala para cima, porque a referência que nós temos é que tudo que está debaixo do nosso pé é para baixo, Mas nós podemos estar no cosmos de ponta cabeça. Com que os planetas giram, nós também estamos girando, estamos dentro de um grande universo criado por Deus. E quanta beleza existe nisso.
E é bom nós sabermos disso. Como é bom admirar uma estrela, como é bom admirar, sabe, uma constelação no céu, um planeta tão próximo de nós. E outra, aqui mesmo onde nós estamos, nesse turrão de terra, quanta coisa bonita nós contemplamos. E nós até mesmo usamos aquela expressão: como pode alguém não acreditar que Deus existe? Olha que maravilha de criação, olha que bênção, que lugar lindo, que flor bonita. Nós temos essas expressões. Tantos que há aqueles que não creem em Deus, mas são admiradores da natureza, e faz até da natureza um Deus, né? Mas mal elas sabem que toda aquela beleza que está ali é fruto das mãos do Pai, é da sabedoria do Pai. E Jesus está junto do Pai, desde antes de o mundo ser criado. Por isso que Ele tem junto com o Pai todo o conhecimento da criação, inclusive de nós. Quando no livro do Gênesis, o Pai diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Foi a criatura mais bela que Deus fez na face da terra. Tudo pode ser lindo, maravilhoso, né? Os animais, a criação, as flores, as belezas naturais que existem, mas a maior beleza que Deus criou fomos nós. Eu e você. Ah, padre, é que o senhor não conhece as minhas rugas, meus cabelos brancos, né? Mas o que importa isso? Você é filho do Pai? Você é filha do Pai? Ele te criou a imagem e semelhança. Ele te deu identidade. Você tem identidade, você tem origem, você tem fonte. Você não tem que ser outra coisa, como está acontecendo muitas vezes. Querem ser outra coisa, querem ser cachorro, querem ser papagaio, querem ser cavalo, querem ser bicho, sei lá. Nós já temos uma identidade. E por favor, não mude a sua identidade, porque nela está impregnada a imagem e semelhança de Deus. Deus amou tanto nós, tanto nós, tanto nós, que se nós conseguíssemos apreender, compreender, né, todo esse amor por nós, nós passaríamos o resto da nossa vida nesse mundo adorando Ele e agradecendo a Ele por tudo que Ele fez por nós. Eu tenho certeza, porque Ele fez muito por nós. E se você acha que Ele não fez, a história continua. O homem pecou, rompeu, mas a sabedoria divina não rompeu com o homem. A sabedoria divina diz: eis que venho com prazer, ó Pai, fazer a vossa vontade. Porque a vontade do Pai, para com aqueles que Ele criou a sua imagem e semelhança, é para que tivessem vida plena e junto dEle. E aí vem a figura do Filho, que antes nós fomos criados à sua imagem e semelhança, agora é Ele que vem a nossa imagem, a nossa semelhança, na nossa humanidade, falar justamente daquele que é o Deus Todo-Poderoso, Criador e Senhor de todas as coisas, e que Ele existia junto com o Pai desde todos os sempre. É Ele que vem nos salvar. E se achamos bonito tudo que Deus criou e fez, mais bonito foi a encarnação do seu Filho. Deus se fez presente no nosso meio, não como os anjos que nos é apresentado, mas na nossa própria carne. Olha o amor que Ele tem por nós. Olha o carinho que Ele tem por nós. Tanto que na liturgia de hoje, o Salmo 8, que foi cantado: ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. E nós temos motivo suficiente para passarmos a vida inteira agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez por nós. E jamais, nunca reclamarmos dEle em qualquer situação que a gente se encontre.
porque nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai cair sem a vontade do Pai. O próprio Filho disse isso para nós não termos dúvida nenhuma, para nós não termos medo de nada, nem de ninguém, ou de qualquer coisa que possa querer tirar nós dessa certeza. O Pai revela o seu Filho, e no seu Filho Ele se revela o seu grande amor por nós. E o Espírito Santo, esta força divina, essa graça, essa unção que percorreu toda a história da criação e da salvação, e continua. Por isso que Jesus, depois de ressuscitado e subido aos céus, Ele diz, aguarde a promessa do Pai, e o Pai cumpriu a promessa. Derramou o Espírito da glorificação de Deus, da glorificação do seu Filho, sobre toda a igreja, sobre todo o corpo de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Celebrar a festa da Santíssima Trindade é olharmos para esse Deus com gratidão infinita, com gratidão de toda a nossa vida. E vamos dizer assim, e o maior mandamento que nós temos é louvar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus, mais do que pedir para Ele, porque Ele, como Pai, sabe muito bem o que eu e você precisa. Mas nós temos mais aqui a agradecer. Ah, Padre, mas eu estou passando por uma situação difícil. Agradeça a Deus. Peça a Ele a graça de, nesse momento de dificuldade, você saber morrer para si mesmo e saber oferecer o que está sofrendo, para que a vivência desse momento difícil não seja desperdiçado, mas seja, como se diz, santificado, como foi a paixão e morte de nosso Senhor. Somos filhos e filhas desse Pai misericordioso, que não cansa e que não desiste de nós, e não desiste do homem. Nós intercedemos pela paz no mundo, pela paz no Oriente. A gente sabe que tem conflitos em todos os lugares. A gente sabe que tem dificuldades, tem situações humanitárias aí difíceis, de governo, né, de política e de tantas coisas mais. Mas nós não devemos entrar em pânico, porque quem é o nosso Deus? Não é o Todo-Poderoso? Ele sabe lidar com a liberdade humana, Ele sabe lidar com a fragilidade humana, Ele não se contamina com as nossas fraquezas, com os nossos limites, de forma alguma. Mas o que Ele mais espera de nós, nesses momentos, nessas circunstâncias, é a confiança nossa nele. É nós estarmos unidos a Ele. Assim como a Trindade, meus irmãos, é uma comunhão de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, e cuja ação não é só de um. A comunhão entre eles move a ação de Deus, seja como Pai, seja como Filho, seja como Espírito Santo. É um Deus unido, é um Deus que está para todos sempre na comunhão. E se nós estamos na comunhão com Ele, como este sacrário nos mostra, aqui no fundo nós temos um sacrário, está Jesus eucarístico lá dentro. Ele é redondo, né? Não é Jesus que está ali no meio, não. É uma placa de ouro, né? De ouro dourada. E ao redor desse sacrário tem uns ramos de videira, que Jesus diz: se vós permanecerdes unidos a mim, vão dar muito fruto. Assim nós unidos a Deus. Se nós estamos unidos a Jesus, nós estamos unidos com o Pai e com o Espírito Santo. E quem contra nós? Quem vai nos destruir? O que deu a Jesus a certeza de que fazer a vontade do Pai, Ele não ia sair perdendo. Embora Ele teve momentos em que se sentiu sozinho. Meu Deus, por que me abandonastes?
Na verdade, aquele momento, não é que Jesus se sentia abandonado por Pai, mas era o homem, na sua fragilidade, na sua limitação, que grita por Deus: meu Deus, por que me abandonastes? Mas mesmo ele sentindo aquilo, o passo que ele deu é um passo de confiança, de abandono nas mãos do Pai. Logo em seguida, Jesus vai dizer o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Meus irmãos, a vida nossa tem sentido. Ela tem um para quê. Eu não tenho que perguntar o porquê, mas eu tenho que perguntar e escutar de Deus o para quê. E Jesus dá sentido à nossa vida, pela sua própria vida, na sua relação com o Pai. As palavras é do Pai, né? O que eu faço é o que eu vejo o Pai fazer. Ele vai repetir sempre isso, e é bom nós sabermos disso, porque Ele está unido ao Pai, e Ele faz a vontade do Pai, mesmo dentro da fragilidade humana. E com isso Jesus santifica todo o nosso sofrimento, todas as nossas dificuldades. Quem não passa por elas? Quem não é provado por elas? Quem que não entra no cadinho da humilhação? Nosso pai fundador sofreu muito isso. Quantas vezes ele foi humilhado? Quantas vezes ele foi questionado? Quantas vezes ele foi jogado na parede? E ele não desanimou em nenhum momento. Por quê? Ele aprendeu com Jesus a confiar em Deus. E a não desanimar. E a não desistir daquilo que é de Deus. Tanto que o modo dele de viver e de agir dentro desse carisma que Deus suscitou na igreja de renovação, de reeducação, de formar o homem novo para um mundo novo. Atraiu muitos jovens, atraiu muitas pessoas e atrai até hoje. E vai continuar atraindo. Como diz Jesus, se permanecerdes em mim, se creres em mim, estares comigo, vós sereis vencedores. Não é o que o Evangelho de hoje fala para nós? Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras anunciará. Padre Jonas caminhou, vamos dizer assim, às cegas com os olhos dele, mas com visão clara do Espírito Santo, aonde queria chegar. E é isso que nos fascina, que nos chama a atenção. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele não imaginava que tudo isso fosse acontecer, e aconteceu. Deus foi como que fazendo minar dentro do seu coração. Ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que Ele receberá e vos anunciará é meu. Toda graça vem de Deus, vem de Jesus. E o santuário do Pai das Misericórdias existe graças a essa graça que foi derramada abundantemente, não só sobre Padre Jonas, mas sobre todos aqueles que ao lado dele caminharam, acreditaram e acreditam ainda. Não é para morrer, não, é para continuar vivo, é para continuar fazendo, ferver, crescer cada vez mais. Por isso que quando ele conclui o santuário, ele vai dizer que a plenitude já chegou, a Canção Nova chegou na plenitude, quer dizer, ela chegou no seu máximo de caminho, que é viver da misericórdia de Deus, viver o tempo da misericórdia até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele pregou tanto sobre a vinda de Jesus, a vinda do Messias,
nos preparou, nos mostrou situações, sabe? Ele nos ajudou a ver a força de Deus, a ação de Deus, e como que Deus estava salvando a humanidade, e ofereceu isso, e muitos acreditaram, e abraçaram, e experimentaram, e estão vivendo até hoje essa graça. Então este santuário tem muito que agradecer a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, por ser um lugar de adoração, um lugar de encontro com o Pai, um lugar onde você é o fim da caminhada, né? Até eu falava hoje sobre esse caminho que o Filho fez de volta para casa, que é o caminho que a humanidade é convidada a fazer. Quando rezamos pelo Oriente, pela situação de guerra, é justamente para que o coração das pessoas se abram. Nós pedimos a Deus que os corações se abram a Ele, se abram à sua paz, porque Ele é o Deus da paz, e trará paz aos corações dos homens, e as guerras vão se acabar. Quando a nossa família está em pé de guerra, é hora de nós rezarmos pela paz, pedir a Deus por cada membro desta família, que abra o coração a Deus, que escute os apelos dEle, e que se deixe ser transformado por Ele. E hoje, nesse domingo da Santíssima Trindade, foi o dia que eu fui ordenado sacerdote. E a palavra do meu lema sacerdotal está aqui no versículo 5 da carta aos Romanos, 5, de 1 a 5. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós caminhamos na esperança, com certeza, viu? Não com dúvida. Caminhar na esperança significa ter certeza de onde vai chegar. E é isso que eu gostaria que hoje no coração de todos nós aqui, e dos que nos acompanham também, por essa transmissão ao vivo, fazendo essa comunhão do santuário com a sua casa com o santuário, nós temos certeza. A esperança em Deus é a nossa certeza de que, estando com Ele, o nosso caminho chegará até o fim, que é a casa do Pai. Eu vou repetir o que eu disse na minha palestra de hoje à tarde, de hoje de manhã. Padre Jonas ensinou esse caminho para nós. Eta e Luzia estão aqui presentes, eles são testemunhas, e eu agradeço muito a contribuição que eles também deram nesse processo. Ele quis que os seus restos mortais estivessem aqui nesse lugar. Por isso que ele está sepultado aqui, né, na antiga sala das graças do santuário. Porque ele aguarda a ressurreição a ressurreição do seu corpo, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que todos aqueles que o ama, que o conheceu, que experimentou a força divina na sua vida, pelo derramamento do Espírito Santo, possam também ter esta certeza, esta meta, esta linha de caminhada. A esperança não decepciona, porque o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. Guarde bem isso, viva tudo isso. E a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, seja dada a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém.